Nós separamos hoje, então, já que não estaremos juntos semana que vem, todo mundo está cansado de saber, mas quem não gosta de ouvir a história do nascimento de Jesus? Eu gosto, né? Sempre. Então eu convido agora todos nós juntos aqui, atiçar a nossa imaginação, voltar já há mais de 2000 anos atrás, José, Maria, o burrinho, né? A Maria grávida, eles tendo que se deslocar de Nazaré para Belém, né? Onde teve um censo que eles eram obrigados a ir, o Império Romano obrigou, lá foram eles, a cidade era pequenininha, né? Não teve onde ficar, Jesus ficou, né? Na estrebaria, né? E Jesus nasceu. Nesse ínterim, os pastores cuidavam de suas ovelhinhas e viram um clarão no céu. Não tenham medo, disse-lhes as vozes. Venho trazer-lhes uma notícia que será de grande alegria para vocês e para todo o povo. É que hoje nasceu o Salvador do mundo, que é Jesus. E se vocês quiserem ir vê-lo, este é o sinal que lhes fará conhecê-lo. Acharão um menino envolto em panos e posto numa manjedoura. E quando o anjo acabou de falar, apareceram ao lado muitos e muitos outros anjos, todos eles irradiando uma luz tão brilhante que clareou aqueles campos até muito longe. E os anjos cantaram: glória a Deus lá nas alturas e paz na terra a todas as suas criaturas. Eu não me canso de ouvir, eu acho tão lindo, né? Eu vou repetir: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as suas criaturas. Assim chega Jesus junto a todos nós. O espírito de Emmanuel escreveu, deixou algo escrito para nós há muito tempo, no livro Mentores e Ceareiros, uma página que tem como título O Anúncio Divino. Está em Lucas, capítulo 2, versículo 11, uma pequenina frase que nós acabamos de ler. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo e Senhor. E ele vai conversar um pouquinho conosco e nós vamos fazer isso juntos agora. O que será que o anjo quis dizer, né? Não, dizendo que o Salvador nasceu e estará conosco, será de nossa alegria. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando sobre o mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Continuamos então atuais em relação a isso. O mundo continua com guerras, com crimes, né? Com senhores dominando muitas criaturas, o lucro, o dinheiro, né? Tanto a nível de família, a nível de cidade, de estado, de mundo inteiro, né? Hoje nós conversávamos, né, Patrícia, que o mundo ainda continua muito semelhante em seus comportamentos. Como aconteceu há 2000 anos atrás, os Espíritos do Senhor anunciaram que nasceu o Salvador. Então o mundo é igual que era, né? Evoluímos em tecnologia, em beleza, em conforto. As nossas leis estão mais justas, claro, um pouco menos de barbárie, mas a crueldade, o mundo ainda não é como nós gostaríamos. Aí o Espírito de Emmanuel nos faz uma pergunta: onde se encontram os que desejam a luminosa notícia que Jesus já nasceu? Aí eu parei e perguntei: onde eu me encontro? No meu mundo interior, no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo, com as coisas que eu desejo, os meus sonhos, se nesse espaço eu procuro a presença de Jesus, a certeza que Ele está comigo, está conosco. E divido essa pergunta para vocês. Na vida de vocês, tem um espaço para pensar em Jesus, em conhecê-lo? Será que é só um mito? Será que é só uma história que nossos pais, as gerações passam em gerações no mundo cristão? Ou ele é real? E mais uma pergunta: ele é decisivo em minha vida ou não?
Ninguém vai poder responder para nós. É um processo de cada um. Nas cidades e nos campos, há multidões de pessoas atormentadas, corações inquietos, almas indecisas. Gente, aqui ou no Japão, Estados Unidos ou na África, na Áustria, lá na Patagônia, em qualquer ponto do mundo, somos todos iguais. Multidões, ele fala, atormentadas com as suas dores, com os seus conflitos, corações inquietos, almas indecisas entre o bem e o mal. Somos nós, todos nós. Ainda caminhamos assim. Muita gente pergunta pela justiça do céu. A gente se pega. Por que aconteceu isso? Por que Deus não evita uma guerra? Por que Deus permitiu que aquela pessoa me traísse? Por que Deus permitiu que eu perdesse o emprego? Por que Deus permitiu que eu ficasse tão doente? Por que Deus permitiu que eu não tivesse uma família feliz? Nós clamamos, onde está essa justiça, esse Deus então? Aonde está esse Jesus então, o enviado de Deus, se tantas coisas ruins acontecem comigo, com o meu familiar, com o mundo afora? Se ele prometeu tanta coisa boa, por que a gente só tem tanta coisa ruim? A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente da política, outros apenas do intelectualismo ou de expressões sectárias. O que ele quis dizer com isso? Muitos de nós, não é o outro, não são os outros, ou a gente só cuida na questão dessa relação com Deus, ou de Jesus que nós estamos falando hoje, questões políticas, envolvemos ainda as questões santas com questões políticas, e um parênteses aqui, quando nós debatemos em nome de Jesus política, nós somos esses indivíduos, misturando as coisas divinas com as coisas terrenas. Quantos de nós sabemos tudo da Bíblia, do Evangelho, não importa o credo religioso, mas é só aqui. Falamos bonito, mas na hora do dia a dia nos comportamos de forma contrária. Expressões sectárias, nos preocupamos com vestimentas, se acende vela ou se não acende vela, se reza ajoelhado ou em pé, de olho aberto ou de fechado, se o passo é melhor todo mundo junto ou separado. E assim, gente, cada credo religioso, muitos de nós nos perdemos nessas questões. Aí o que acontece? Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do nosso coração, a política pode nos perverter, a filosofia pode nos arruinar e a seita é susceptível de destruir pelo veneno da separatividade. Olha que importante. Quantas vezes nós julgamos os outros pela sua forma de manifestação religiosa e nós acabamos separados, acabamos muitas vezes cometendo mal contra o nosso irmão. A paisagem humana sempre exibiu os quadros escuros do ódio e da desolação. No longo caminho evolutivo, como sempre, há doentes, há criminosos, há ignorantes, desalentados, que são os desanimados, os pessimistas, os que se largaram na beira do caminho, esperando a divina influência do Mestre Jesus. Quando nós já pensamos em Jesus, já temos a possibilidade dele em nossas vidas, nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas. Tire de nossos corações e de nossas mentes aquilo que nos atormenta, que nos enfraquece, que nos derruba e que muitas vezes levamos juntos a nossa família e a nossa comunidade. Muitos de nós já ouvimos ou pregamos as mensagens de Jesus, mas não nos desocupamos o coração para que Jesus nos visite. Outra pergunta. Se Jesus chegasse agora, tem uma musiquinha, né, Júlia? Toque, toque, Jesus bateu na minha janela, né? Quem tem criança pequena talvez conheça. Toque, toque, quem bate, abre a janelinha, né? Sou eu, Jesus. Toque, toque agora, no meu coração. Nós teríamos coragem de abrir a janela ou a porta do nosso coração para Jesus entrar?
O que está tendo na nossa casa mental? O que nós pensamos no dia de hoje, desejamos? Nós queremos que Jesus entre ou a gente vai botar a cabeça para fora? Ai, Jesus, resolve daí de fora. Tira esses que eu não quero da minha vida, traz a fortuna, a saúde, mas você fica aqui e deixa eu comigo mesmo. Nós não renunciamos às cargas pesadas que somos portadores e cedo ou tarde dão a prova de que nos serviços da fé não passaremos somente de ouvintes ou transmissores. A gente ouve, né? A gente fala, mas não sente Jesus. Não quer mudar. A gente precisa mudar a maneira de ser. Porque se a maneira que nós somos fosse boa, nós não estaríamos aqui. Nem aqui e nem encarnados no planeta Terra. Porque quem está aqui são pessoas, indivíduos que ainda não se resolveram em relação às leis de Deus. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardamos ciosamente, com cuidado, o material primitivista do homem velho. A gente até quer Jesus, mas aqui dentro a gente ainda vive com crueldade, com mágoa, com orgulho, com inveja, com ciúme, etc, etc, etc. Gente, todos nós temos um pouquinho dessas coisas. Algumas nós transparecemos mais, outras nós nem nos apercebemos ainda, mas nós somos todos iguais. Então, quando nós olhamos para alguém que nós não gostamos ou que nos fere, geralmente essa pessoa é um bom espelho para nós. Porque se nós formos sinceros, nós vamos vendo naqueles comportamentos, nossos comportamentos, às vezes com uma outra vestimenta, mas nós temos que pensar assim, somos filhos de Deus, então todos seus filhos, todos irmãos, todos iguais. Esquece-se de que Jesus, nós nos esquecemos que Jesus é o amigo que renova nossas vidas, o mestre que transforma. Os séculos transcorreram, as exigências de cada homem se sucedem dia a dia no caminho da terra. Nós somos estes homens da época de Jesus. Nós passamos, nós vivemos há muito tempo aqui na terra. E a espiritualidade continua convidando todos nós para as esferas mais altas. E não é o nosso lar, não é o céu depois que eu morrer, é as esferas íntimas do dia a dia, na relação do dia a dia. Todo dia, a gente vai ter que ter a atenção de não descer e tentar subir em silêncio, ou em oração, ou trabalhando, ou estudando um pouco mais, mas renovando. Quando o homem e a mulher velha, toque, toque, bater na porta, nós vamos dizer, abre a porta e vai embora, homem velho, e deixa Jesus adentrar para nos ajudar. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que Jesus nasceu hoje no país da sua alma. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Que Jesus possa ter espaço em nosso coração. Ele é o único capaz de nos dar a força e a lucidez necessária, a renovação de emoções. Mas não é o Cristo que vai fazer, é o meu esforço, a minha vontade. Aí Jesus pode operar através de nós. E essa operação será através do outro que convive conosco. Agradecemos a atenção de todos. Vamos orar agradecendo a Jesus, que a imagem do Mestre possa se fixar em nossos corações neste instante, braços abertos, sorridentes, seus olhos da cor do céu mais azul, e possamos ouvir dentro de nós Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.